Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. Muita atenção, pessoal, porque nesse próximo final de semana vamos ter o Texas Pro e o Matheus Menegatti vai ter a sua segunda chance para conquistar a vaga para o Mr. Olympia desse ano. Mas aí é claro que surge a seguinte pergunta: e aquele carinha da cintura fininha, né, o One Punch Ness? Ele vai estar participando também? Porque é óbvio que se ele for participar, mesmo que o Menegatti traga um nível de condicionamento superior àquele apresentado no Tampa Pro, uma vitória sobre o cara que o venceu de maneira convincente e tão recentemente se torna bem difícil. Não que seja impossível, tá? Mas obviamente ele traria um nível de dificuldade muito grande. E bom, pessoal, a entre aspas boa notícia é que não. O One Punch Ness confirmou que ele só vai estar lá no evento para prestigiar da plateia. Pô, Carlos, então agora temos jogo, né? Com esse carinha aí de fora. Presume-se então que o Menegatti vai fazer só um passeio e buscar o top 1, certo? Não é bem assim, pessoal. Primeiro que subestimar uma competição onde só vão atletas profissionais é um erro que particularmente eu não quero cometer aqui. Inclusive, para refrescar nossa memória, vamos nos lembrar aí do Logan Franklin no Texas Pro de 2023. Ele foi naquele show no intuito de vencer o Robert Tins, que foi o carrasco que impediu ele de ir para o Mr. Olympia no ano de 2021. Então as previsões, elas praticamente estavam seladas ali entre o Logan e o Robert. E quem chegou do nada? Jihan Arai. O coreano simplesmente chegou do nada e deu um exposed monstruoso no condicionamento tanto do Logan Franklin quanto do Robert Tins. O cara tava num nível de condicionamento realmente praticamente perfeito. Quem esperava aquele resultado? Praticamente ninguém. E aí, sabendo desse fato, eu deixo aqui o seguinte: e se o coreano Seo Juseong, ou Onmore, como ele é chamado, que também vai participar do Texas Pro, conseguir replicar esse feito? Esse cara tem um físico bem estético, uma linha de cintura fina, o peitoral dele é muito cheio, as dorsais também tem uma certa qualidade, ou seja, proporções interessantes no geral. É um potencial para obviamente surpreender nesse evento. E um detalhe importante que eu não posso esquecer: ele tá muito bem condicionado nas recentes atualizações. Sendo totalmente sincero com vocês, pessoal, eu até acho que esse atleta possa e deve estar na primeira chamada, mas tenho ainda um pé atrás em relação ao quanto ele vai conseguir valorizar o físico dele através das poses. E caso o Menegatti aprimore o condicionamento e traga poses que valorizem ainda mais o físico dele, vencê-lo não será uma tarefa para um cara que pose mal. Eu vi ele, por exemplo, em alguns momentos fazendo um peitoral de lado, deixando a parede abdominal ali bem relaxada, o que obviamente é algo que vai prejudicar ele muito caso ele faça isso ao lado do Matheus Menegatti, que é um cara que tem um peitoral de lado praticamente perfeito em termos de execução. Enfim, caso ele pose mal, ele vai obviamente sofrer muito nessa line-up. Agora, pessoal, um detalhe besta aqui, mas é uma coisa curiosa, tá? O cara que venceu o Menegatti no Tampa Pro foi o One Punch Ness, certo? Esse aqui é o One More, né? Tem uma certa coincidência aí. Mas o que o pessoal reparou no One Punch foi no rosto dele, né? Alguns falaram que ele lembra o Narcy Alsombat, né? Por conta do uso ali dos óculos. Enfim, sabe por que eu tô falando isso? Porque o outro nome que eu quero trazer pra vocês, coincidentemente, usa óculos também no palco. É o Carlos Domar. E aqui, pessoal, eu fiquei impressionado de verdade, tá? Porque pesquisando quem iria participar do Texas Pro, do nada eu me lembrei dele, né? Até porque eu não vi ele competindo ainda esse ano, sabe? Eu tava sentindo falta de ver ele no palco, é um físico que eu gosto muito. E, cara, quando eu vi essa atualização aqui, eu fiquei assim em choque, tá? O cara tá simplesmente brutal. A linha dele de frente já sabemos que é muito acima da média, e aqui nessa foto ele tá excelente. Acredito que inclusive ele conseguiu trazer ainda mais a estética pra pose. Passando pro lado temos esse peitoral de lado, que vale lembrar, é uma foto de 2 semanas atrás, ok? O condicionamento dele já tava aqui incrível, né, velho? Eu imagino como ele vai estar no dia do palco, mas a real noção que podemos ter de quão perigoso esse cara é olhando as últimas 2 fotos. Na penúltima temos isso aqui e, mano, olha o condicionamento desse cara e o aspecto de empedrado, o aspecto de dureza que ele tá trazendo. E na última foto, que é a mais impressionante, tem esse duplo bíceps de costas. Cara, é sério, olha isso aqui. Uma árvore de Natal perfeita, não tem mais nada aqui de água ou gordura para tirar, aparentemente, né? Parece que é só um puro músculo ali colado na pele. Então, assim, quero deixar bem claro, tá, pessoal? O Matheus Menegatti, ao meu ver, ainda é o favorito. Porém, só de olhar esses dois atletas, sendo que ainda pode ter outros atletas surpresas no dia do show, eu já posso dizer que não vai ser um passeio no parque. A vantagem do Menegatti até então é estética. Definitivamente, ele é o cara mais fluido que o One More, tá? Que o Carlos Domar também. Eu acho que ele vai ser o mais fluido dessa competição, né? Porque a fluidez do físico do Matheus Menegatti, principalmente quando ele posa com mais leveza, é algo
algo totalmente diferente. E apesar dos dois atletas serem bem estéticos, o Menegatti está um passo à frente nesse quesito. Porém, é bom deixar ressaltado aqui novamente, isso não blinda ele de uma derrota, tá? Até porque, pessoal, dependendo do condicionamento, o atleta também pode ter uma queda nesse quesito estética. Eu, por exemplo, não achei o Matheus Menegatti nesse Tampa Pro no auge da sua estética. O duplo bíceps de frente dele, obviamente também tem um pouco ali da pose, tá? Que ele tava mais estilo bodybuilder, né? Ele não tava um pouco mais leve assim, né? Como ele se apresentou em outras versões, isso obviamente influencia, mas o condicionamento definitivamente tirou um pouco da beleza do físico dele. Então, se o Matheus Menegatti ele chegar nos 100%, a estética obviamente vai estar 100% a favor dele. E aí, você acha que acabou os perigos desse Texas Pro? Não, tá? Para fechar aqui, eu quero falar sobre o Austin Spy, o preferido aí do Logan Franklin. Para vocês terem uma noção, cara, o Logan chegou até a usar ali um dialeto brasileiro se referindo ao que iria acontecer num possível confronto entre os dois no Texas Pro. O Logan Franklin falou, abre aspas, que o Austin Spy vai passar o carro no Matheus Menegatti. E sim, tá? Ele falou com essas palavras, ele escreveu ela no Instagram. Mas e aí, esse cara é bom? Sim, pessoal, ele é bom, tá certo? Ele não tem um histórico assim tão sucedido quanto o do Matheus, porque a melhor colocação dele foi no Chicago Pro de 2024, onde ele ficou em 4º lugar, e quando ele subiu no Texas Pro, campeonato que o Matheus ficou em 2º lugar, né, fazendo ali a sua estreia no profissional, ele ficou em 5º, ou seja, né, sendo que aquela era a 3ª competição dele como profissional, ele ainda ficou umas posições bem atrás do Matheus Menegatti, mas ainda assim é um histórico que mostra que há chances dele ganhar shows profissionais. Porém, o Texas Pro em questão, eu já acho bem difícil. Não me entendam mal, tá? O cara tem uma linha muito boa, de frente o físico dele chama atenção pela silhueta bem arredondada que ele tem, porque a dorsal dele tem uma projeção muito bacana de frente, mas acho muito complicado ele conseguir vencer o Menegatti pelo fato de que ele praticamente não tem pontos que possam expor o brasileiro. Se o Menegatti tem um peitoral e a dorsal como pontos que precisam claramente melhorar, o Austin deve ainda mais nesses quesitos. Só você olhar o peitoral de lado dele e o duplo bíceps de costas. A dorsal dele praticamente não tem espessura e a pose, cara, de peitoral de lado dele, com todo respeito ao atleta, mas não é tão fluida assim, sabe? É um pouco esquisita. É claro que a questão da execução da pose pode melhorar, mas eu também sinto que aqui há uma falta de uma conversa melhor entre as muscle bellies, ou seja, os formatos musculares não se conversam tão bem nessa pose. Totalmente oposto do caso do Menegatti. Para não ser injusto aqui com o atleta, pessoal, há um fator que ele é diferenciado, tá? No caso, é o condicionamento. E eu acredito que sim, os glúteos dele ali, né, é bem fatiado, pode ser um problema pro Matheus Menegatti, mas pô, será mesmo que o Matheus e o Pacho vão errar novamente nesse Texas Pro? Eu acho muito difícil, entendeu? Eu tô acreditando muito que nesse Texas Pro o Matheus Menegatti vai chegar no auge do seu condicionamento, e caso o Menegatti traga um condicionamento ali digno do que ele já apresentou em outras ocasiões, eu acho que o Austin assim não consegue fazer muita coisa. E digo mais, tá pessoal, o Menegatti nos 100% tem uma chance muito alta de na verdade expor o Austin tanto no volume geral, no físico, como nas fluidez das muscle bellies. O Matheus, cara, é muito beneficiado em formato muscular e esse é um ponto de vantagem muito claro nesse confronto. Bom, pessoal, dito tudo isso, eu ainda tô confiante, tá certo? Eu ainda acredito, sim, há uma chance real de perder, tá? Há uma possibilidade do Carlos Domar, principalmente, expor o Menegatti ali nas poses de costas. Vocês viram, o cara tá um absurdo. Mas caso o Menegatti chegue confiante, posando bem, corrigindo os erros que ele cometeu ali no Tampa Pro, a possibilidade de vitória é alta. Porém, quero deixar claro, não excluo 100% a possibilidade do Carlos Domar espremer uma vitória, tá? Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desses caras aí, desses nomes que vão participar do Texas Pro? Vocês conhecem outro cara daí, tá sabendo de outro cara que vai participar também, que é muito bom? Deixa aí nos comentários, tá? É bem importante. Caso eu veja ainda, vejo que o atleta de fato, ele tem as chances reais de brigar pelo título, eu trago aqui um vídeo falando. Mas, cara, eu particularmente tô confiante na vitória do Menegatti. Assim, eu sei, tá, que nível profissional é difícil, cara. Não tem show fácil, tá? Não tem, ainda mais na Classic Physique, né? Sempre tá surgindo um cara ali novo, entendeu? É só você olhar, o Menegatti fez isso, né, cara, no Texas Pro. Ele não era um dos favoritos naquele show lá de 2024. O cara chegou lá, mano, passou o carro em vários caras que estavam há anos ali na Pro League, entendeu? Então acontece essas coisas, porém, eu acredito que esse erro aí que ele cometeu no Tampa Pro vai ser superado. Nesse Texas, a versão vai ser muito melhor e uma vitória vai ser garantida, apesar de que, obviamente, né, há a possibilidade sim de derrota aí, mas eu acho que é uma possibilidade pequena. Quero saber a opinião de vocês, tá certo? Não esquece de usar o cupom Carlos lá na Growth, é muito importante, principalmente nessa nova fase aí, pessoal. Tamo junto, valeu, é nóis!